Imagine ser apenas uma criança, vivendo sua infância normalmente, e de repente ouvir uma voz misteriosa chamando o seu nome durante a noite. Você olha para os lados, mas não há ninguém. Esse chamado se repete, insistente, até que você percebe. Não é um homem quem está falando, é o próprio Deus. Como um menino, ainda tão jovem e inexperiente, pôde ouvir a voz de Deus com clareza e se tornar um dos maiores profetas da história bíblica. E mais importante, o que a experiência de Samuel pode nos ensinar hoje sobre reconhecer a voz divina em meio ao barulho do mundo? A história de Samuel é uma das mais fascinantes do Antigo Testamento. Diferente de outros personagens bíblicos que surgem já em idade adulta, sua trajetória começa antes mesmo de seu nascimento, com a promessa feita à sua mãe, Ana. Ana era estéril, vivia aflita e humilhada por não poder ter filhos. Em sua dor, ela fez uma oração ousada. Prometeu que, se Deus lhe desse um filho, ela o dedicaria por toda a vida ao serviço do Senhor. Essa oração foi atendida, e assim nasceu Samuel, cujo nome significa pedido a Deus, ou ouvido por Deus. Desde muito pequeno, Samuel foi levado ao templo em Siló para servir ao Senhor sob os cuidados do sacerdote Eli. Isso já nos mostra algo surpreendente. Um menino comum, entregue por seus pais, cresceu em meio ao ambiente sagrado, rodeado por símbolos, sacrifícios e a presença de Deus. No entanto, a Bíblia destaca que, naquela época, a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes. 1 Samuel 3:1. Isso significa que o povo estava distante de Deus, vivendo em meio a um período de escuridão espiritual. Mesmo assim, foi nesse contexto silencioso que Deus escolheu falar. Não a um rei, não a um guerreiro, não a um sacerdote experiente, mas a uma criança. Porque Deus escolheria justamente um menino para ser seu porta-voz. Qual foi o impacto dessa escolha na história de Israel? E será que hoje, em meio ao nosso mundo barulhento, ainda é possível ouvir a voz de Deus? Como Samuel ouviu? Essas perguntas nos levam a mergulhar mais fundo. Certa noite, enquanto Samuel dormia próximo à Arca da Aliança, ouviu uma voz chamando: Samuel! O menino se levantou imediatamente e correu até Eli, pensando que o sacerdote havia lhe chamado. Mas Eli disse: Eu não te chamei, volta a deitar-te. Isso se repetiu 3 vezes, até que Eli percebeu algo extraordinário. Era o Senhor quem estava chamando o menino. Então, Eli orientou Samuel: Se alguém te chamar, responde: Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Na 4ª vez, Samuel ouviu novamente seu nome, e dessa vez respondeu como Eli havia ensinado. E ali começou a sua jornada como profeta do Altíssimo. Pense no peso desse momento. Uma criança deitado no templo, ouvindo o próprio Criador do Universo chamando pelo seu nome. Esse encontro transformou Samuel em um instrumento vivo da vontade de Deus. Ele não apenas ouviu uma voz, ele recebeu a missão de transmitir mensagens duras, inclusive contra a própria casa de Eli, o sacerdote que o havia criado. Imagine a coragem necessária para, ainda menino, carregar palavras de juízo divino. Esse episódio mostra algo profundo. Deus não está limitado pela idade, experiência ou status social. Quando Ele escolhe alguém, até uma criança pode ser levantada como profeta. A história inicial de Samuel nos ensina que Deus fala, mesmo em tempos de silêncio espiritual. Sua voz pode alcançar qualquer pessoa, em qualquer idade. O segredo está em estar com o coração sensível e disponível para ouvir. Assim como Samuel respondeu: Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Nós também podemos cultivar uma postura de prontidão para reconhecer a voz de Deus em nossa vida. E se você também deseja aprofundar-se em histórias bíblicas que revelam verdades atemporais, continue acompanhando nossos conteúdos. Este é apenas o começo da incrível jornada de Samuel.
Nos próximos capítulos, você verá como um menino simples se tornou juiz, profeta e líder de uma nação. Então, se ainda não é inscrito, aproveite para se juntar à nossa comunidade. Assim, você não perde as próximas partes dessa história, que pode transformar sua forma de enxergar a fé. Você já parou para pensar no peso de carregar uma mensagem de Deus que não é apenas de bênção, mas também de julgamento? Imagine uma criança recém-chamada pelo Senhor, tendo que transmitir palavras de condenação ao homem que o criou e cuidou dele como um pai. Esse foi o primeiro grande desafio de Samuel como profeta. Como um menino, poderia ter coragem para falar em nome de Deus diante de adultos, sacerdotes e líderes. E o que isso nos ensina sobre a fidelidade de Deus em nos capacitar quando Ele nos chama? No último bloco, vimos o chamado de Samuel, aquele momento marcante em que a voz de Deus rompeu o silêncio espiritual de Israel. Agora, precisamos mergulhar nas consequências desse chamado. Naquela noite, o Senhor entregou a Samuel uma mensagem difícil. A casa de Eli seria julgada severamente porque seus filhos, Hofni e Finéias, haviam se corrompido. Eles eram sacerdotes, mas viviam de forma desonrosa, explorando o povo e desprezando as ofertas ao Senhor. Samuel acordou aflito. Ele era apenas um menino. Como poderia dizer algo tão duro a Eli? O texto bíblico relata que Samuel temia contar a visão, mas Eli o chamou e pediu que não escondesse nada. E com coragem, Samuel revelou toda a palavra que Deus lhe havia dado. Eli, com resignação, respondeu: Ele é o Senhor, que faça o que bem parecer aos seus olhos. Esse foi o primeiro grande teste do profeta, obedecer a Deus acima dos sentimentos pessoais. O que acontece quando a voz de Deus começa a se manifestar em alguém tão jovem? Como o povo reagiu ao surgimento de um novo profeta em Israel? E de que forma Samuel se tornou o elo entre o período dos juízes e o surgimento da monarquia? A partir desse episódio, Samuel passou a ser reconhecido em toda a região. A Bíblia diz que o Senhor estava com ele e não deixou cair por terra nenhuma de suas palavras. Samuel 3,19. Isso significa que tudo o que Samuel falava em nome de Deus se cumpria. Com o tempo, ele se tornou juiz de Israel, uma função que unia liderança espiritual, política e até militar. Samuel representava algo raro em sua geração. Um homem íntegro, consagrado desde a infância, que não buscava sua própria glória, mas obedecia à voz de Deus. Enquanto Samuel crescia em autoridade, Israel enfrentava uma de suas maiores crises. Os filisteus, inimigos históricos, derrotaram o povo em batalha, e, em um ato desesperado, os israelitas levaram a Arca da Aliança para o campo de guerra. Eles acreditavam que a presença da arca lhes garantiria a vitória, mas isso não aconteceu. Os filisteus não só venceram a batalha, como capturaram a própria Arca da Aliança. Para Israel, aquilo foi um choque devastador. Perderam o símbolo máximo da presença de Deus. Eli, ao saber da notícia, caiu de sua cadeira e morreu. Seus filhos também morreram no confronto, cumprindo-se assim a palavra de Deus anunciada a Samuel. Aqui percebemos o peso do chamado de Samuel. Tudo o que o Senhor havia falado começou a se cumprir diante de seus olhos. Imagine a cena. Uma nação inteira em pranto, sentindo-se abandonada por Deus, derrotada pelos inimigos e sem a arca que simbolizava sua aliança com o Altíssimo. O povo estava sem rumo. E é nesse cenário de caos e desespero que surge Samuel, não mais como um menino assustado, mas como líder capaz de conduzir Israel de volta ao Senhor. Ele convocou o povo ao arrependimento. Pediu que abandonassem os ídolos e se voltassem somente ao Deus de Israel. O povo obedeceu, e Samuel intercedeu por eles diante de Deus. Esse movimento de retorno espiritual trouxe uma nova vitória para Israel. Quando os filisteus se aproximaram para atacar novamente, Deus enviou um trovão tão poderoso que os inimigos foram confundidos e derrotados.
Samuel então ergueu uma pedra e a chamou de Ebenezer, que significa: até aqui nos ajudou o Senhor. O que aprendemos com esse momento da história? Mesmo em meio às maiores derrotas, Deus levanta líderes para conduzir seu povo. A verdadeira vitória não está em símbolos religiosos, mas em um coração arrependido e fiel. Samuel nos ensina que a fidelidade a Deus desde a juventude gera frutos que impactam toda uma nação. Se essa parte da história já te mostrou como Deus pode transformar um menino em líder de uma nação, prepare-se para o próximo capítulo. Ainda veremos Samuel enfrentar pressões políticas, tomar decisões difíceis e, sobretudo, participar do surgimento dos primeiros reis de Israel. Então continue conosco nessa jornada. E se você ainda não está inscrito, esse é o momento ideal para se juntar à nossa comunidade e não perder os próximos blocos dessa narrativa incrível. Você já imaginou o peso de ser a voz de Deus em uma nação inteira? Samuel não era apenas um profeta que recebia mensagens. Ele era a ponte entre Deus e Israel em um tempo de transição histórica. E foi nesse contexto que enfrentou um dos maiores dilemas de sua vida: o pedido do povo por um rei. Como Samuel reagiu quando Israel rejeitou sua liderança profética e pediu para ser governado por um rei humano, como as outras nações? E o que essa situação revela sobre nossa tendência de preferir soluções humanas ao invés de confiar plenamente em Deus? Após os anos de juízo, liderança e restauração espiritual, Samuel já era reconhecido em toda a nação como profeta e juiz. Ele percorria cidades, julgava causas, ensinava a lei e intercedia pelo povo. Era sem dúvida um líder íntegro. Mas já idoso, Samuel viu seus filhos assumirem funções de liderança. Infelizmente, eles não seguiram o exemplo do pai. A Bíblia relata que se corromperam, aceitando suborno e distorcendo a justiça. Isso abriu espaço para uma crise nacional. Os anciãos de Israel se reuniram e foram até Samuel com uma exigência clara: constitui-nos, pois, agora, um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Esse pedido entristeceu profundamente Samuel. Para ele, soava como uma rejeição não apenas de sua liderança, mas da própria direção de Deus. O que levou Israel a desejar um rei humano? Como Deus respondeu à oração angustiada de Samuel diante desse pedido? E será que muitas vezes nós também não preferimos confiar em líderes, sistemas e estratégias humanas em vez de confiar na condução divina? Samuel orou ao Senhor e Deus respondeu com uma revelação surpreendente: não é a ti que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Essa resposta mudou a perspectiva. Samuel entendeu que, no fundo, a questão não era pessoal, mas espiritual. Israel queria ser como as outras nações, esquecendo que sua verdadeira identidade estava em ser um povo separado, governado diretamente por Deus. Mesmo assim, o Senhor orientou Samuel a atender o pedido do povo, mas antes, adverti-los sobre as consequências. Samuel descreveu o que significaria ter um rei. Ele tomaria seus filhos para a guerra, suas filhas para servirem no palácio, seus campos e colheitas para sustentar a realeza. Em resumo, um rei humano traria opressão, tributos e servidão. Mas o povo não recuou. Insistiram: não, queremos um rei sobre nós. Diante disso, Deus conduziu Samuel a ungir o primeiro rei de Israel, Saul, da tribo de Benjamim. Saul tinha porte impressionante, era alto e de aparência admirável. Aos olhos humanos, parecia a escolha perfeita. Samuel ungiu Saul em segredo, derramando óleo sobre sua cabeça como sinal do Espírito do Senhor que o capacitava para reinar. Em seguida, diante do povo, confirmou oficialmente sua escolha. No início, Saul até demonstrou humildade e certa insegurança, escondendo-se entre a bagagem quando foi chamado à frente. Parecia um rei relutante, diferente do que se esperava de um governante arrogante.
Contudo, Samuel sabia, não era a aparência que definiria o futuro de Israel, mas a obediência a Deus. Esse foi um dos momentos mais marcantes da vida de Samuel. Após anos de dedicação, oração e liderança, ele presenciava o povo pedindo para seguir outro caminho. Imagine o peso emocional desse instante. Um profeta que dedicou sua vida inteira ao povo, sendo rejeitado em favor de um modelo humano de governo. Ainda assim, Samuel permaneceu fiel à sua missão. Ele não desistiu, não se afastou, mas continuou sendo a voz profética que lembrava Israel das consequências de suas escolhas. Samuel demonstrou algo extraordinário. Mesmo quando não somos ouvidos, ainda podemos permanecer fiéis ao chamado que Deus nos deu. Esse trecho da vida de Samuel nos traz lições poderosas. Muitas vezes buscamos soluções humanas quando deveríamos confiar no plano divino. O fato de Deus permitir algo não significa que seja o ideal dele, mas parte do processo de ensinar ao seu povo. Samuel nos mostra que fidelidade não depende da aceitação dos outros, mas da convicção de que estamos obedecendo a Deus. E a história não para por aqui. Se o início do reinado de Saul parecia promissor, logo Samuel enfrentaria um dos maiores dilemas: confrontar um rei desobediente, escolhido pelo próprio povo, mas rejeitado por Deus. Por isso, não perca o próximo bloco, onde veremos Samuel em um papel ainda mais desafiador: corrigir, repreender e anunciar a queda de um rei. Se você ainda não se inscreveu, aproveite agora para fazer parte dessa caminhada conosco. Imagine estar diante de um rei poderoso, escolhido pelo povo, admirado por muitos, mas que desobedeceu a Deus de forma tão grave que o próprio Senhor o rejeitou. E a missão de anunciar essa rejeição não foi dada a outro, mas a Samuel, o profeta que desde menino aprendeu a ouvir a voz divina. Como Samuel lidou com a dolorosa tarefa de confrontar Saul, aquele que ele mesmo havia ungido como rei. E o que podemos aprender com essa experiência sobre obediência, arrependimento e a fidelidade de Deus, mesmo quando tudo parece ruir? Depois da aclamação de Saul como rei, Samuel continuou orientando o povo e o governante, lembrando-os sempre de que a verdadeira vitória não dependia da força militar, mas da fidelidade a Deus. No início, Saul obteve conquistas importantes, mas aos poucos seu coração começou a se desviar. Em uma ocasião, diante da pressão da guerra, Saul ofereceu sacrifícios que só o sacerdote poderia oferecer. Quando Samuel chegou, repreendeu-o severamente. Agiste como insensato, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Esse foi o primeiro sinal de que o reinado de Saul estava em risco. O que levou Saul a perder completamente o favor de Deus? Qual foi a palavra dura que Samuel teve de anunciar? E como um novo rei, inesperado e improvável, entrou na história para mudar o destino de Israel? O ponto decisivo aconteceu quando Deus ordenou que Saul destruísse completamente os amalequitas, inimigos antigos de Israel, incluindo seus rebanhos. Mas Saul desobedeceu. Poupou o rei Agag e o melhor das ovelhas e bois. Quando Samuel foi ao seu encontro, Saul tentou justificar-se dizendo que havia guardado os animais para oferecer em sacrifício ao Senhor. Mas Samuel, com voz firme e coração pesado, respondeu uma das frases mais conhecidas da Bíblia: obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Com essas palavras, Samuel anunciou que Deus havia rejeitado Saul como rei. Imagine a cena: o profeta idoso, com lágrimas nos olhos, rasgando a capa de Saul, e o rei desesperado tentando segurar Samuel, implorando por reconhecimento diante do povo. Mas a decisão divina estava tomada. Saul perdera o trono e outro seria levantado em seu lugar. Esse momento marcou profundamente Samuel. Ele chorou por Saul, intercedeu, mas precisou aceitar que a vontade de Deus era soberana.
E então veio uma das tarefas mais significativas de sua vida: ungir um novo rei. Deus enviou Samuel a Belém, à casa de Jessé. Lá, diante dos filhos fortes e de aparência imponente, Samuel pensou: certamente este é o ungido do Senhor. Mas Deus o corrigiu. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E assim, diante do improvável, Samuel ungiu Davi, o jovem pastor de ovelhas, o menor entre seus irmãos, como futuro rei de Israel. Com esse ato, Samuel mais uma vez demonstrou sua obediência inabalável à voz de Deus. Mesmo em meio à dor da rejeição de Saul, ele permaneceu fiel ao propósito divino. A vida de Samuel nos ensina que a verdadeira grandeza não está na aparência, mas em um coração obediente. Obediência a Deus sempre vale, mais do que qualquer ritual ou sacrifício. Mesmo quando nossos planos falham, Deus continua conduzindo a história para cumprir sua vontade. Samuel é exemplo de alguém que começou ouvindo Deus ainda criança e permaneceu fiel até o fim de seus dias. Assim, sua trajetória ecoa até hoje como um convite para que nós também possamos dizer: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. E assim concluímos a jornada de Samuel, o menino que ouviu a voz de Deus e se tornou um dos maiores profetas de Israel. Mas essa história não termina aqui. Ela se conecta à de Davi, o homem segundo o coração de Deus, e aponta para algo ainda maior: a chegada do verdadeiro Rei, Jesus Cristo. Se você deseja continuar mergulhando em histórias bíblicas profundas, cheias de revelações e lições para a vida, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Assim, você não perde nenhum conteúdo que pode transformar a sua fé.